Okay, let's go. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Consultório de Investimento. Hoje com caras diferentes, o Fábio e o Gui não puderam estar participando aqui, eles tiveram um compromisso, mas eu e o Osvaldão vamos estar aí com vocês e mais o nosso convidado especial, hein? Nosso convidado tem 24 anos de mercado e olha só, eu tive que trazer a minha cola porque eu não ia dar conta de trazer as principais instituições, porque se eu fosse trazer todas, tem muito mais aqui que não está na lista, ó. Ele é CEO e CEO da Gordon Family Office. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais. Ó, vou puxar o histórico dele, ó. Tô rolando aqui porque tem muita coisa. Ele já foi Investment Advisor especialista de Wealth Manager no Itaú. Depois ele foi Private Banker na Guidance. Ó, passagem no Santander em 2015 a 2016 como Investment Manager. Depois ele teve passagem como planejador financeiro na Neo Finanças. Ele foi sócio e consultor de valores mobiliários na Super Rico, estrategista-chefe de Wealth Manager na Terra Investimentos, foi head de Wealth Manager na Orman Investimentos, estrategista-chefe na Legado Asset Manager, foi Financial Planner na Finance Planner Association, ó, colunista de economia, Investment Advisor no Bradesco e hoje é CEO da Gordon Family. Muito bem-vindo, Marco. Obrigado. Bem-vindo aí ao podcast. Que currículo, hein? Você viu, Lucão? Senhora. Que currículo de peso. Marco, conta um pouquinho pra gente como você começou no mercado financeiro. Conta um pouco da sua história aí pra gente. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado. Obrigado, convite. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, isso aí tem 24 anos atrás, né? Na verdade, começou quando eu ia fazer um concurso da CVM. E aí começou essa... né, vamos dizer assim, querer saber mais do mercado, querer conhecer mais o mercado. E aí fui estudando, e aí depois entrei lá como estagiário de corretora, né, fui morar fora, estudei, voltei, e aí depois, quando eu voltei, já essa bagagem você pegou aí, né, você mostrou Itaú, Santander, Bradesco, Private Banking, sempre numa parte mais técnica, né, não era muito no comercial, né? Então, sempre ali a montar carteira administrada, como é que a gente monta ali de acordo com o perfil de cliente, né? De acordo com o cenário, enfim, rebalanceamento de carteira, né? Aumenta a duration, né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? E aí, quando eu saí do Bradesco, montei a Gordon Family Office, que é justamente atender essas famílias de acordo com as necessidades dela, o que eles precisam, né? E aí, estamos aí, junto aí. Legal. E você já gostava de mercado financeiro? Como é que você descobriu isso? Como é que você foi através da CVM ali? Como é que foi esse primeiro contato ali? O primeiro contato foi através desse concurso. É ali que aguçou, né, a vontade do conhecimento maior no mercado. Mas você já investia, já tinha uma puxadinha? Como tinha que você economias. Vou prestar ali para a CVM? Como é que foi esse comecinho ali de carreira? O começo, assim, tinha minhas economias, mas eu não tinha a mínima noção, né? Porque na época, acho que nem o agente autônomo existia direito, né? Em 2000, mais ou menos ali. Então, quer dizer, já era só bolsa, eu nem tinha a mínima noção, só de economia. E aí, quando eu entrei na corretora, e aí como estagiário, e aí a gente, né, foi aguçando, foi buscando as certificações, enfim. E aí, fui estudando até chegar ali num private banking, né? E agora ali na parte também, de gestão de carteira, tal, enfim. Então, esse início foi um pouco mais difícil, porque eu me lembro, inclusive, que um dos meus professores de faculdade, ele era analista da CVM. E aí ele, faz assim, faz assado. E depois da aula, eu procurava, falar, como é que faz assim? Como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? E aí fui aguçando mais ainda, né? Buscando mais esse conhecer do mercado. Então, foi meio que não vou dizer acidental, né? Mas foi um passo a passo. Também não foi aquela, já estudo numa faculdade de economia, vou direto para uma... Não foi isso. Tá? Então, teve um passo a passo, teve um buscar, mas também não foi
Tá, já estou né, na faculdade, porque geralmente hoje é assim, né? Estou na faculdade de economia, agora eu quero corretora, quero banco, quero não sei o quê, quero um M&A. Não, pum, eu vou seguir. Não. O meu foi um passo a passo. Hoje o mercado também está muito mais aberto e você tem muito mais acesso às informações que naquela época não tinha tanto, né? Por exemplo, você entrou numa área que é muito mais técnica, que eu acredito que naquela época era muito mais difícil ainda ter acesso. Se você entraria talvez num comercial ali, geralmente é mais vendas, você consegue ter mais acesso a curso e preparatórios para vendas. Exato. Mas quando você entra nessa parte mais técnica que você já começou, acredito que o desafio foi muito maior naquela época. Maior, porque eu confesso que eu não entendia nada. E então, depois ou do trabalho, depois da faculdade, eu tinha que buscar. Então, e se eu ficasse acomodado, sabe aquela sensação do trator passando por cima, quando te dava as informações? Falei, eu tenho que buscar essa informação aqui. Então, depois do trabalho, depois de uma aula, depois eu ia buscar um professor, ou eu entrava em contato com alguém e falava, como é que funciona isso? Né? E é isso que a gente tem que fazer até hoje. Né? Não tem informação? Busca. Tá? Então, no aprendizado, ou é do mercado, ou é de alguma outra de economia, né, para você poder, inclusive, poder passar para o seu cliente. Então, essa foi a minha dificuldade. Por quê? Porque eu não tinha, e não tenho família do mercado financeiro também. Então, quer dizer, vou perguntar para meu pai. Meu pai, se bobear, ele sabia menos que eu na época, né? Então, e aí, faço o quê? Pergunto para quem? Então, eu tinha que buscar esses amigos, né? Para quem que eu poderia entender melhor esse mercado, porque senão o sentimento de trator passando por cima era forte. Bacana, bacana, Marco. E até aproveitando aqui que a gente está falando, né, Henrique, eu acho que essa transição que você comentou agora, ela foi até que recente, né? Então você saiu ali realmente de grandes instituições, eu acho que o Henrique tentou passar ali por toda a experiência aqui do Marco, mas foi bastante complicado, porque tem realmente 24 anos de experiência aí no front, passando por grandes instituições, Itaú, Bradesco, Santander, ali sempre no Private Bank, sempre na diretoria de investimentos. Então, realmente, por ser recente essa alteração agora para a Gordon Family Office, né, que você hoje é o CEO, o CIO, né, desta empresa, como que foi essa transição para você? Foi muito desafiador? Porque assim, basicamente você tinha ali um modelo embaixo de um banco, você tinha ali uma estrutura que você seguia, obviamente você era uma pessoa na parte estratégica, e aí você saiu desse para realmente tocar o seu próprio negócio, né, que é a Gordon Family Office hoje. Como que foi para você essa transição e quais os desafios, né, nessa questão da consultoria de CVM, né, que a gente comentou, que é um modelo um pouco diferente do que os bancos hoje ainda trabalham, né, aquele modelo comissionado, a questão de especialista de investimentos. Como é que foi esse desafio, Marco? Não é fácil. Por quê? Porque quando você está no banco com uma estrutura belíssima, você recebe tudo pronto, né? O meu caso não, é montar do zero, literalmente, inclusive o nome, né? Então, o montar do zero é você buscar tecnologia, você buscar um consolidador, é você buscar quais são as instituições que você vai fazer, embora, né, no modelo consultoria o cliente faça a aplicação dele onde ele quiser, onde ele se sentir mais à vontade, enfim. A gente tem essa obrigação de mostrar as melhores alternativas, mas ele é que decide onde ele quiser aplicar. Mas esse desafio de você estruturar, criar processo, montar um manual de compliance, você tem que ver o manual de boas práticas, investimentos pessoais. Também tem os parceiros, vou buscar os parceiros, por exemplo, em wealth, né, na área de sucessão, planejamento fiscal, planejamento sucessório. Quais são os parceiros que você vai ter? Você tem que conhecer muito bem, porque afinal de contas você vai botar o seu nome, a sua imagem com esse parceiro, né? Então você tem que selecionar ali muito bem. Então toda essa estrutura, não só inside, né, que a gente chama da estrutura tecnologia, onde você vai ficar, tal, site, branding, isso tudo você tem que estruturar. Depois, no outside, ou seja, quando você organiza internamente, você quer começar a crescer, ou seja, vai buscar o externo, aonde você vai buscar? Né? Então, os clientes, né? Parcerias comerciais, né? Porque vai chegar também, né? Você vai buscar assessor, um banker, enfim. E quem é esse? Porque tem que ver também quem são na parte de conhecimento. Né? Porque você está falando com um cliente com um padrão maior. Então, se esse banker não transmite a segurança, não é o banker, é a Gordon. Né? Com certeza. Então, todo esse acompanhamento, essa estruturação, buscar, entender o que fazer, qual caminho seguir, segmentação de mercado,
né? Esse é um grande desafio. Não é fácil, Sem dúvida. mas é um grande desafio. Mas é um grande desafio muito, como é que eu vou dizer, que você se sente feliz em fazer. Por quê? Porque é um desafio que você sabe que você está, sim, ali de mão dada com o teu cliente. Uhum. Entendeu? Então, ele é muito gratificante. Essa era a palavra que eu queria falar. Sim. É muito gratificante. Porque depois o cliente chega assim para mim, putz, eu não tinha pensado nisso. E tem cliente que fala. Eu não tinha Legal. pensado nessa hipótese. Tá aí, uma boa, realmente. Né? Então, quer dizer, você vai montando a estrutura para esse cliente e você vai tendo essa gratificação nesse retorno. E vai super de encontro ali com o nome, né, Exato. da Family Office, que é Gordon, né? Afinal de contas, para quem estuda aí de finanças, conhece bastante ali até conteúdo de CFP, CE, a gente vê que é aquele modelo de crescimento realmente, né, de dividendos. E hoje você trouxe esse daí como uma missão principal ali, Sim. né, desse Family Office. Então a ideia realmente é entregar esse crescimento mais sustentável, né, que a gente enxerga como um principal diferencial hoje de você estar aí como consultor CVM ali na frente da Gordon, exatamente tocando tudo isso. Você enxerga realmente que esse nome, né, que você trouxe com essa missão, o Gordon, né, ele vai bem de encontro ali com a questão desse crescimento na perpetuidade que a gente fala, né, para quem estuda aí as finanças. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que hoje a missão da Gordon ela está, né? Exato, porque você tem que ter uma visão de longo prazo, né? Então, não é só buscar uma família e estruturar. E as sucessões seguintes? E as gerações seguintes? Né? É exatamente isso que você falou, a perpetuidade. Então, existe uma grande diferença entre quem constrói o patrimônio e quem herda o patrimônio. Né? Então, os perfis são completamente diferentes. E se você não tiver um treinamento prévio, né? Ou seja, uma educação prévia com a sucessão, com as gerações seguintes, esse patrimônio é dilapidado em pouco tempo, no curto prazo. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer Não sabe o que e fazer. ele passa a ser o dono do dinheiro, queima. Então, se você não fizer um educacional prévio com ele, para ele justamente perpetuar, e quando eu falo perpetuar, é o crescimento constante mesmo. Não é só manter, é o crescimento constante. Esse é o termo do Gordon, né? Dos Exato, dividendos, com crescimento certeza, constante. com certeza. Então, esse patrimônio acaba. Esse patrimônio acaba. Né? Então, assim, tem inúmeros artigos acadêmicos falando isso. Que os herdeiros têm um perfil de risco muito maior de quem constrói o patrimônio. Né? Botam em ativos que eles não têm a mínima noção do que sejam, para tentar crescer. Né? E aí tem uma perda maior. Então, quer dizer, o nome veio disso. Visão de longo prazo, né? Não é giro, né, da carteira, alguma coisa disso. São 3 pilares que eu acho que são principais, né, dentro desse modelo. Primeiro, a gestão de liquidez. Né? Eu acho que a pandemia veio mostrar que aquela coisinha dos 3 meses, 6 meses do custo mensal, esquece isso. É no mínimo 1 ano a 2. No mínimo. Tá? Se você tem uma gestão de liquidez boa, né, porque uma coisa também ruim do teu cliente ele tem um projeto, ele tem um desejo, tem o dinheiro, mas não pode usar. Já parou para pensar nisso? Então eu tenho aqui, apareceu uma oportunidade de uma compra de uma empresa. E o dinheiro? Cadê? Está preso. Então, quer dizer, não tem como prever, mas você tem como fazer uma gestão de liquidez em relação a isso. Um outro ponto aqui é a gestão de risco. Quando eu falo de risco, não é tolerância de risco de investimento. Tá? A parte de investimento é 35% que o Family Office faz. O resto é governança. O que é a governança? É exatamente isso. Né? Será que ele é sócio de uma empresa e tem outros, sei lá, 4 sócios? E se um sócio vier a faltar? Ele vai ter que dilapidar o patrimônio dele para comprar? Como é que está feito isso, então? Né? Outro ponto, será que necessita da holding ou não? Uma sucessão? Se ele vier a faltar hoje, né? Infelizmente, para morrer basta estar vivo. Exatamente. Não tem, Então, é assim, a única coisa que a gente não consegue mudar dos planos ali. É um baita risco de caudão, não é? Não é trazendo exatamente. Finanças, Já né? trazendo aí. Então, assim, e se ele vier a faltar hoje? Como é que a família está estruturada? Como é que a sucessão está estruturada? E aí? Né? Tem hoje várias famílias com muito patrimônio e que não, se vier a faltar, vai tudo para inventário. E te digo mais, tem família que tem muito patrimônio, não está feito e não tem nada de liquidez. E aí, vai pagar o inventário como então?
se eu só consigo liberar os imóveis se eu pagar o inventário, como é que eu vou liberar se eu não tenho dinheiro para pagar o inventário? Tem que pegar empréstimo no banco, então? Então, é essa gestão de risco que a gente fala. Um médico, por exemplo, cirurgião, se vier um paciente falecer ali na cirurgia e processarem um médico, será que ele tem um seguro de responsabilidade civil para isso? Então, quer dizer, tem muita coisa aí que a gente faz a gestão de risco dele. E se você tem, então, uma gestão de liquidez bem feita, uma sucessão já criada, né, estruturada, com hold ou não, lá fora, aqui, enfim, para ele, você tem automaticamente o terceiro pilar, que é a preservação de patrimônio. Muito Né? bom. Então, quando você está falando de cliente de, sei lá, 50, 70 milhões, ele não está preocupado em dar 20% ao ano. Ele quer que a carteira dele dê inflação mais alguma coisa. Ponto. Entendeu? Então, não tem o porquê. Claro, né? Existem clientes e clientes que querem ativos, né? Então, ele quer isso. Você pega uma parte, tem que ter uma sofisticação, dependendo do perfil da família. Claro, um private equity, né? Investimentos lá fora, que para mim é importantíssimo, e muita gente acha, né? Abrir um parêntese, que vai aumentar risco da carteira, e é exatamente o inverso. Né? Que devido a essa correlação baixa dos ativos internacionais com domésticos, ele diminui o risco total de uma carteira. Né? Então, essa diversificação internacional, aonde? Não sei. Se ele quiser morar na Europa, uma coisa, se ele quiser morar nos Estados Unidos, enfim, aí ele vai decidir. Isso é um ponto, né, também de verificar. Então, quer dizer, você tem aí uma gama uma variável de pontos aqui para você ter que analisar. Né? E aí, qual a carteira melhor para ele? Depende. Depende. Essa é a melhor frase. Depende. Exatamente. Depende. Depende do que ele quer. Vai ter projeto no curto prazo? Não tem. Vai ter... Qual o fluxo desse projeto? Aí você vai criar um fluxo. Né? Então, assim, esse é um outro ponto, né, que a gente vê por aí, o que tem sido feito. Mas essa carteira, essa estrutura, toda a formação da governança é para a família. É aquela famosa, não existe a receita do bolo, entendeu? Não existe um bolo pronto, está aqui a receita, ó, só implementa onde você quiser. Não é assim. Você vê que isso tem muito a ver, por exemplo, você falou que tem uma diferença de mentalidade ali do cara que é herdeiro para o cara que construiu. E aí quando a gente pega, por exemplo, um empresário, ou ele tem hoje um patrimônio de 60 milhões, 70 milhões, 100 milhões, mas ele não teve esse patrimônio desde o começo da vida dele. Em sua maioria, ele começou do zero, investiu nos negócios, foi crescendo e ao longo de 30, 40, 50 anos ele levou para montar todo esse patrimônio. E aí ele traz para esse lado mais conservador que você trouxe. Ele quer ganhar inflação mais um pouquinho porque ele não quer perder tudo que ele levou 50, 60 anos. E aí a gente, quando traz para o herdeiro, ou até mesmo hoje, que por exemplo, eu vejo que tem, hoje com o digital, muita gente nova começou a fazer muito dinheiro, mas também não sabe lidar e aí acaba gastando tudo. Você vê muito essa questão também de, geralmente, as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, têm mais esse cuidado, porque, pô, levei 50, 60 anos para construir todo esse patrimônio, eu não vou botar tudo em risco por conta de um pouquinho mais de rentabilidade, sendo que eu tenho outras fontes de renda também que vão me gerar mais. E a gente, quando traz para o herdeiro, ele não suou igual os pais ali, o pai ou a mãe dele, para construir. Então, ele não tem essa consciência na cabeça dele que é difícil você construir as coisas do zero. E aí, você acha que tem muita relação a isso, de essa diferença de perfil de risco de uma pessoa, do herdeiro, talvez, para a pessoa que construiu? Ou tem outros fatores ali que você nota que tem um impacto também forte nisso? Tem, né? Tem isso também, do herdeiro, mas eu acho que tudo depende desse patriarca. Ele tem o interesse em passar? Esse é um ponto, né? Uma das coisas que eu já vi em algumas famílias é o pai estereotipar o filho. O que eu quero falar com isso? O meu filho acho que não tem, né, eu já ouvi isso. Meu filho não tem aptidão para negócios, meu filho não tem isso aqui. Mas você já apresentou a sua empresa para o seu filho? Né? Eu conheço um caso em que um pai, ele tem 2 filhos, né, um casal de filhos, ele é da área de construção, né, tem um certo patrimônio. E aí, ele falava isso para mim. E eu falei isso para ele. Você já apresentou a sua empresa? Você já pediu para que eles passassem um mês na sua empresa, entendendo o que é a sua empresa, vendo o que você faz, tal? Não, nunca fiz. Então, como é que você vai estereotipar teu filho assim? Esse é um ponto.
Segundo, olha o resultado. O filho realmente não quis, ele seguiu um outro caminho. A filha virou arquiteta. É a mais nova ainda, hein? Né? E o filho era mais velho, a mais nova. A filha virou arquiteta. E está lá, na empresa. Então, quer dizer, só em falar, opa, peraí, deixa eu mostrar a minha empresa para os meus filhos. Né? Então, tem muito disso. O pai, ele não mostra para o filho o que ele construiu e como construiu. Entendeu? É muito importante isso. Por quê? Olha aqui, é mais um ponto ainda dessa família. Quando ele foi mostrar para os filhos o que construiu, o mais velho falou assim, eu não tinha a mínima noção do que você tinha. Se ele não tinha a mínima noção do que tinha, muito menos como chegou lá. Então, esse é o outro ponto. Né? Você mostrar para o seu filho a tua empresa, o que é feito, como chegou lá. Claro, vai ter casos que falar assim, putz, não é o que eu quero da minha vida, ótimo, sem problema. Faz parte da vida e faz a sucessão, ou vende a parte dele. Isso é um outro ponto, tem N variáveis aqui. Mas o pai estereotipar o herdeiro antes dele chegar, dele entender o que ele faz. Entendeu? Então, quer dizer, é bem complicado isso, né? Tem outro também, na área de química, né? Uma baita empresa no interior de São Paulo. Mas será que ele já apresentou para os filhos isso? Não sei. Pode ser que sim, né? E não. Depende de como isso é feito, tá? Mas sim, que existe uma diferença ali, existe. Mas eu acho que 2 pontos. Primeiro, é o pai realmente apresentar o que faz para o filho, tá? Se o filho tiver interesse, ótimo, como foi o caso desse construtor, dessa empreiteira. Ou se o pai mostrar a educação para ele na perpetuidade. Porque se o filho não quiser, e aí, faz o quê? Vai vender? Ok, mas essa venda vira liquidez. Vai fazer o quê com esse dinheirão, né? E aí vem a educação que eu te falei. Educação financeira. Entendeu? Vem a educação da próxima geração para falar assim, o que você quer fazer? Ah, o pai eu nem lembro eu confesso que eu não lembro o que o garoto virou, mas vamos supor que ele tenha virado um médico. Putz, então, ok. O pai é construtor, tem um patrimônio, vou virar médico. Vai fazer o que com isso? Vai virar o mundo? Vai girar o mundo? Ou vai construir um consultório? Vai construir a carreira? Vai estudar? Depois, quando voltar? Ok. Então, assim, tem N coisas aqui que a gente pode ver isso aí. Porque senão, o patrimônio vira pó. Exato, exatamente. E voltando, Marco, um pouco aí para sua história de vida, né? Afinal de contas, a gente está falando aí de uma carreira de sucesso, né? Muito brilhante, que a gente comentou um pouco aqui, realmente sobre toda essa trajetória, né? Sempre ali encabeçando áreas estratégicas, diretoria de investimentos, principalmente o wealth management, com clientes aí alta renda, clientes com alto patrimônio. Hoje, né? E indo para essa parte aí realmente que você comentou dos beneficiários, né? Quando pega a linha sucessória, a linha de herdeiros, realmente a gente enxerga, né, o que o Henrique comentou, essa diferença de mentalidade, exatamente porque né, colocou a pele em jogo, o skin in the game ali realmente conseguiu construir tudo aquilo com muito suor e muito trabalho, e às vezes a linha sucessória, a linha de herdeiros, às vezes não tem essa consciência. Realmente a gente sente ali um gap, né, grande na parte de educação financeira nessa parte. E aí hoje, assim, voltando lá para a trajetória da sua carreira de 20 anos, né, passando aí por grandes instituições, você sente que mudou um pouco isso lá do começo para agora, né, na ponta com o cliente mesmo, eu estou falando, né, realmente, quando você abre aí o olho do cliente, você comentou um pouco no começo da nossa conversa, tem alguns clientes que olham para você hoje e falam, nossa, eu não olhei por esse lado, eu agradeço, então hoje eu estou muito satisfeito com o que eu faço, né, realmente o modelo ali de consultoria de CVM que você atua hoje. Então hoje você sente uma diferença do começo, né, da trajetória profissional sua lá atrás com o cliente na ponta, né, entendendo essa necessidade da educação financeira para as linhas sucessórias e herdeiros, no caso? Tem uma diferença muito grande. Antigamente, quantas vezes eu ouvi, vou mexer com isso agora não, depois eu vejo. Ou, quando eu morrer, eles que vejam depois. Então, assim, várias vezes eu ouvi isso. Tinha alguns preocupados, mas assim, a grande maioria falava assim, não, depois eu vejo, depois eu vou dar meus filhos veem, eles se viram, eu não vou estar aqui, eles que se virem. Caramba. E assim, eles não tinham o mínimo desejo ou até
um pensamento de médio e longo prazo para a sucessão do patrimônio. Entendeu? Então, tem uma diferença hoje bem grande do pensamento na sucessão de 2005, 6, 7 para agora. Tá? Eu acho que na pandemia, um pouco antes da pandemia, tipo 19, 18, comecei a sentir uma preocupação maior com isso. Tá? Na pandemia estourou. Por quê? Né? Muita gente, infelizmente, faleceu. E aí? Morreu. Patrimônio, e aí? Ninguém sabia o que fazer. Entrou em inventário. Né? Eu sei de gente que tinha um belo, que tem, né? Um belo patrimônio, mas no momento não tinha uma sucessão, não tinha um instrumento para sucessão, tipo seguro, uma previdência. Né? Então, assim... Para poder acessar aquele patrimônio, exato, né? Não tinha. E quando você falava isso com o cliente, não venha com isso, não. Não venha com isso, não. Então, quer dizer, veio a falecer, veio a faltar, patrimônio bloqueado, sem liquidez. Por quê? O que tinha de liquidez está bloqueado. Né? Tava ali, entrou no inventário, manda bloquear a conta. Exato. Né? E aí, como é que fica? E aí, depois, eles liberaram. Né? Então, pegaram empréstimo para poder acessar. Como garantia o dinheiro dele, que é dele, é do sucessor, né? É dos herdeiros. O dinheiro já está ali, só que não podia ter acesso. E aí? Pega o empréstimo, paga um baita juros, até liberar, né? Então, quer dizer, você sabe que cada caso de inventário é um caso, né? Pode sair rápido, pode sair devagar. Exato. A gente nunca se sabe. Então, 2020 foi um divisor de águas ali que você percebeu. A pandemia foi um divisor. E até falando desse tema aí da pandemia, né, 2020, que realmente eu acho que não foi só nessa parte aí de conscientização dessas famílias aí mais abastadas, né, família de empresários na média, realmente a gente teve ali também em 2020 uma mudança no mundo, né, então até falando ali de economia, né, quando a gente olha ali para a parte de inflação no mundo, para a parte de depreciação aqui do nosso real, então realmente hoje a gente tem observado aqui, principalmente aqui, pessoas que trabalham aqui na área de investimentos aqui, que são alunos nossos aqui no Unibanco também, né, que trabalham em grandes instituições, e nós temos observado muito a questão da dolarização de patrimônio. Hoje lá na Gordon, você tem uma demanda muito forte para essa dolarização de patrimônio, ou seja, na verdade não só dolarização, né, mas internacionalização. Sim. O pessoal hoje está entendendo mais essa questão de diversificar o risco geográfico, né, principalmente quando a gente fala do real, que é uma moeda super depreciada, né, país emergente que a gente vive, enfim, a gente tem uma inflação ali galopante, não é de hoje, e aí realmente hoje você tem essa visão também que depois de 2020, essa demanda ela começou a ser ascendente também, ou já era procurado aí por grandes investidores mais no passado? Não, tem sim hoje essa demanda, né? Essa conscientização maior de realizar aplicações lá fora, tá? Mas veio um pouquinho depois, não na pandemia em si, veio um pouquinho depois, né? Então, ele buscar essa diversificação lá fora, por quê? Primeiro, moeda forte, né? Como você muito bem colocou. Segundo, né, quando tem a moeda forte, tem risco país. Né? Também não adianta nada abrir aqui um parentezinho, sair daqui, jogar o meu dinheiro lá nos Estados Unidos e comprar CDB de, sei lá, Banco do Brasil. Meu, não está diversificando o risco, né? Investe aqui, né? Exatamente. Então, não está. Né? Então, fecha parênteses aqui. Sim. Então, é nesse ponto. Então, como é que você vai fazer lá? Então, sim, existe isso. Diversificação do risco país. Você tem a diversificação da moeda, uma moeda forte. Você tem as alternativas de investimentos. As alternativas de investimentos que você tem lá fora são inúmeras vezes maiores do que aqui. Não tem como nem comparar. Então, assim, a gente está falando de uma bolsa brasileira com 400 ações, o S&P 500 tem 4 mil. Só o volume da Apple na bolsa é o volume da nossa. Volume da Apple lá é o volume da nossa bolsa aqui. Né? Então, você tem inúmeros ETFs. Você não tem noção da quantidade de ETF. Lá tem ETF de ATM, maquininha que tira caixa dinheiro, eletrônico, caixa né? eletrônico. Sim. ETF de ATM. Caramba. Então, assim, olha a quantidade de alternativas que se tem. Né? Tem ETF de tudo lá. Né? Então, as alternativas de investimentos, as possibilidades, diversificação risco-país, diminuir o risco total da carteira, como a gente colocou aqui. Né? Então, sim, existe isso. Agora, Europa ou Estados Unidos? Depende do objetivo do cliente.
Então, por exemplo, hoje mesmo, né? Então, eu tive uma indicação de um cliente que está se mudando para a Europa. E aí? Vou botar nos Estados Unidos? Não. Então, ele vai ter que ver uma conta lá, investimentos lá, em euro, não em dólar. Então, já muda um pouco, né? Mas tem, sim, essa conscientização maior, tá? Claro, tem ainda que explicar um pouquinho, tá? E faz Sem parte. dúvida. Porque muitas vezes o investidor não entende, né? Quando a gente fala de dolarizar o patrimônio, ele fica com medo do risco de variação cambial. Só aí que, eu falar, na verdade, né? a gente pode muito bem falar que o risco é ele manter todo o dinheiro dele aqui no Brasil, Exato, né? O dólar, quando 100% estava 3, real. estava caro, 4 caro, 5 caro, e aí, vai esperar chegar a 10? Tem até alguns especialistas que falam, quando você for investir em dólar, esquece a oscilação do câmbio e foca na exato. rentabilidade e esquece. Não se apegue à oscilação. Do risco. É diversificação, investe, deixa lá rendendo no produto que você acredita que faz mais sentido e com a necessidade também. Mas falou, cara, esquece a oscilação, foca no rendimento do produto e isso. faz a gestão ali. É isso. É bem isso. por aí. É bem porque por aí. lá também tem um pouquinho de oscilação, né? A gente fala assim, lá não tem o DI que a gente tem. Isso é uma exclusividade nossa, né? A gente exporta juros. Né? Exato, né? Então, assim, lá é só pré. Então, tem todo um trabalho, porque, por exemplo, quando subiu taxa de juros no mundo inteiro, nos Estados Unidos, Europa, no mundo inteiro, o que acontece? A marcação a mercado. E aí o investidor fala assim, putz, você me indicou algo péssimo. Não, calma, então você tem do mesmo jeito que tem marcação a mercado no Brasil, tem lá. E lá só tem pré ou inflação, não tem o DI. Né? Então, tem que explicar um pouco, tem que ter que é normal, né? Você não conhece, você é médico. Aí faz um investimento lá fora, né? E aí tu vê menos 1, menos 2, menos 1, menos todo mês, fala, o que está acontecendo? Então, tem que explicar para ele o que é marcação a mercado, você tem que explicar para ele que no vencimento é aquilo que foi combinado. Tem todo um educacional por trás que a gente fala. Quando a gente traz para investimento internacional, primeira coisa que vem na cabeça é vou investir meu dinheiro nos Estados Unidos. Por óbvios motivos, Sim. moeda mais forte, todo esse histórico que os Estados Unidos tem por trás. Tem algum outro mercado que você olha com bons olhos para aquela pessoa que quer diversificar no exterior, já tem uma certa quantia legal, mas ela está disposta a ter um certo percentual na carteira dela para assumir um pouquinho mais de risco? Você vê algum mercado que você fala, caramba, esse mercado está crescendo bastante, talvez não é um comum que todo mundo olha, mas dependendo ali, se a pessoa tiver querer arriscar um pouquinho menos, pensando no longo prazo, tem algum outro mercado que você vê com bons olhos ou que você fica no seu radar que você gosta de acompanhar? Mercado radiográfico, você fala? O tipo de ativo? Pode ser o tipo de ativo ou algum outro mercado. Eu acho que o ativo, por exemplo, a gente vai ter alguma coisa boa voltada à tecnologia nos Estados Unidos, tá? Eu acho que vai ter, né? Eu ainda tenho meus receios ali com o NVIDIA, né? Porque subiu pra caramba. Demais. Então eu confesso que... Muito especificada, tá lá em cima. Possivelmente. Mas eu acho que vai ter, né? Até porque já está começando um processo de queda de juros. Então, a empresa de tecnologia, que ela é extremamente dependente de capital de terceiros para fazer justamente pesquisa, desenvolvimento, então ela vai captar dinheiro mais barato. Então, ela tem ali. Então, esse é um ponto, tá? Com relação à renda fixa, ainda tem muita coisa. Né? Porque você tem ainda o risco dos Estados Unidos, né? Então você tem ainda uma taxa de juros muito alta, então até fechamento de curva desses ativos ainda tem ali um bom prêmio para capturar. O mesmo na Europa, né? Agora, regional, você tem N pontos ali a jogar, né? Então você tem, sei lá, Luxemburgo, Suíça, depende. Então, por exemplo, um cliente que queira... tem um cliente que ele quer mudar para a Itália. Faz sentido a saída definitiva do Brasil? Não faz. Né? Ele quer mudar o local, né? A gente pode pensar nisso também. Está na Europa, o Open Finance, então, será que ele pode fazer um tax, um payment, como é que fala? Um imposto de renda ali na Itália, porque a Itália está tendo um incentivo, né, de 100 mil euros, dependendo do volume. Depende da estrutura que ele queira montar. Então, tudo isso vai de caso a caso. Tem oportunidades lá fora? Várias. Então, você tem em equities, você tem na renda fixa, né? Então, agora, dentro disso, qual é o risco que ele quer correr, tá? Porque a renda fixa, como a gente sabe, de fixa não tem nada, né? É verdade. Então, né? E aí ele vê uma marcação a mercado ali negativa.
E a gente sabe que renda fixa é muito mais sensível que bolsa. Porque dependendo do prazo, né, que a gente chama da duration, Sim. prazo médio. E aí, sei lá, uma duration de, sei lá, 8 anos. Cada 1% que subir taxa vai cair 8 papel. Será que ele tem estômago para isso? Né? E a gente sabe que também, prazo maior, uma rentabilidade um pouco maior. Então, tudo isso a gente tem que ajustar junto com o cliente. Mas que existem N oportunidades, isso é fato. Legal, Marco. Trazendo um pouquinho para a parte empreendedora, a gente vê que geralmente quando um profissional ele tem uma certa bagagem ali no mercado financeiro, anos de banco, ele quer empreender igual o seu caso, você seguiu para o lado da consultoria. Eu vejo que ainda não é muito falado e nem muito fomentado, agora até um pouquinho mais, mas pegar aqui uns 2 anos atrás, ainda a gente não ouvia tanto a se falar. Geralmente o mais comum é o profissional sair ali do banco e seguir no caminho de uma assessoria e montar o escritório. Queria que você comentasse um pouquinho se você chegou a estudar o lado de tentar ir para o lado de assessoria, aí depois não, vou seguir no lado de consultoria. Como foi essa decisão? Porque a gente gosta muito aqui de mostrar para os alunos as oportunidades no mercado. Então a gente vê que tem muito aluno que quer seguir nesse caminho empreendedor. Pô, eu queria montar eu queria trabalhar por conta, atender clientes como consultor. E aí é legal mostrar essa sua visão, porque é uma baita oportunidade para quem... Se você hoje tem o CEA, o CFP, ou até o CNPI, você consegue se credenciar ali a CVM e atuar como consultor ali, fazendo esse atendimento ao cliente. Então, é uma baita oportunidade para quem está no mercado e tem essa cabeça mais empreendedora. Aí eu queria que você trazesse a sua visão do por que seguiu esse caminho, trazer um pouquinho também das oportunidades e se você puder trazer um pouquinho mais também da rotina do seu trabalho no dia a dia, porque acho que é legal trazer essa visão para quem está ouvindo a gente. Não, boa, belíssima pergunta, é muito bom sempre tocar nisso. Eu sou consultor na CVM desde 2017. Legal. Ou seja, não existia nem a 592, para você ter ideia, que foi a primeira regra e CVM, na instituição CVM, para regulamentar a profissão consultor de valores imobiliários. Né? Então, naquela época, você tinha que provar para a CVM que você realmente tinha capacidade técnica para ser consultor. Tá? Por quê? Eu já fiz a minha prova da Ancor na época, em 2000 e tal, mas quando em 2017, eu saí do Santander, e aí eu falei, vou abrir a ANEL. Que eu já abri a ANEL Finanças, já como consultoria, nessa época que não existia nem a 592. E aí eu falei, bom, eu quero tentar algo de uma forma um pouco mais isenta. Tá? Eu acho que tem sim espaço para dois lados. Se esse profissional saiu do banco, eu quero empreender, a primeira dica que eu falo é empreenda primeiro no CNPJ dos outros. Para aprender. Aprenda primeiro. Senão, o tombo vai ser um pouco grande aí. E aí pode frustrar. Né? Então, ele vai pegando as melhores práticas dos locais diferentes. Se ele vai para a assessoria A, depois a B, depois a C, não tem problema nenhum. Mas ele pega as melhores práticas antes de montar dele. Tá? Ok, montou a assessoria, ótimo. Mas eu sempre fui mais para o lado do fee-based, né? Ou seja, cobrar do cliente. E a Gordon, inclusive, funciona assim. A ANEL já funcionava assim na época. Eu já queria funcionar dessa forma que eu vou falar. 100% das comissões, dos rebates que eu receberia como assessor, eu integralmente volto para o cliente. Se é rebate de 1.000, 10.000, 1 milhão, não me interessa. Ele vai para o cliente para corroborar com essa isenção. Né? Claro, existem assessores e assessores, a gente não pode generalizar, tem assessores excelentes, conheço vários excelentes no mercado. Tá? Então, mas que você sabe, né? Você tem uma transparência muito maior na consultoria, isso é fato, todo mundo sabe disso. Não é à toa que está chegando a 179 da CVM, que é justamente eu ia comentar isso. sobre ela agora mesmo. Então, a 179 da CVM está vindo aí. Né? Não só os assessores, como qualquer um que trabalhe com comissão, banco, corretora, assessor, vai ter que abrir para o cliente em relatório quanto que foi a comissão gerada naquela operação. Exato. Tá? A receita gerada ali. Ok. Mas eu já trabalho assim desde 2017. Então, isso, né, já veio criando ali. Em 2017 já era difícil, Por quê?
o cliente não queria nem saber de consultoria, pelo menos a experiência que eu tive, né? Tem casos e casos, mas o cliente, ele não queria pagar. Não queria pagar, tá? Então, eu voltei para banco. Quando eu saí do Bradesco, montei a Gordo exatamente já sabendo, tem que ir por esse lado, tem que cobrar isso, tem que ser algo plausível. Então, já tinha alguns caminhos ali. Por quê? Porque eu já fiz na ANEEL uma parte, né? Eu vendi a ANEEL depois para uma outra consultoria. E aí, o que não deu certo lá? É isso que eu quero falar. Ou seja, o assessor, né? A pessoa que saiu do banco, quer empreender, putz, eu aprendi primeiro, não deu certo na ANEEL. Eu vou falar, não, abre o seu. Busque as melhores alternativas, as melhores casas, pegue experiência e depois junta. Quem sabe, inclusive, você não se empolga tanto numa casa grande, de repente entra aí numa Family Capital, ali, sei lá, e vira sócio. Exato, Putz, tudo pode acontecer, né? Não é? Olha que maravilha aí. Então você tem N alternativas aqui, tá? Mas o que eu acho é o seguinte, quer empreender primeiro, nunca fez, nunca montou, empreenda no CNPJ dos outros, tá? Agora, com relação à parte da consultoria, né, que você me perguntou, eu sempre fui um pouco mais adepto a isso, porque eu gosto de mostrar para o cliente, você está pagando assim, as melhores alternativas para você nesse seu produto é essa casa. Ok para você? Ah, ok. Ou não. Né? Pode acontecer também, tem aqui o banco tal, essa é uma alternativa boa para você. Não gosto desse banco. Isso faz parte, que a gente chama de restrição do cliente. Né? E aí que está o ponto. Você trabalha para ele visando o mercado. Né? Uma vez eu fui num congresso da Planejar. Legal. E uma gerente da CVM, ela falou uma frase, eu tenho até gravado essa frase no vídeo, desde 2017. Bom. Ela falou assim, o consultor de investimentos, tem gravado isso, mas eu nunca mais esqueci. O consultor de investimentos é o único que pode realmente dizer que ele é independente. E ele, devido a isso, ele não só pode, como deve mostrar as melhores alternativas existentes no mercado para o cliente. Afinal de contas, ele pega o que é bom de todas as casas, né? Exato. Então, assim, na consultoria, o cliente, ele aplica onde ele quiser. Onde ele quiser. Se quiser ficar no banco, fica. Se quiser ficar na corretora A, fica. Na B, fica. Não tem problema. Consolida tudo num sistema único. Consolida a carteira dele como uma única. E mostra para ele, você está assim IPCA, está assim aqui, ali, pá. Entendeu? Então, esse é um ponto. Embora hoje, né, com a 178 facilitou bastante para o agente autônomo, né? Mas, assim, eu acho que a dica é, primeiro, veja o CNPJ dos outros. Quer empreender? Vai para o CNPJ dos outros. Segundo, mesmo você no CNPJ dos outros, não pare de estudar. Não pare de estudar. Eu tenho 20 anos, tem muito tempo pela frente. Putz, é agora. É agora, que nem eu, né? Eu brinco, né? Eu tô fazendo CFA, nível 1. Eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, porque eu aceitei fazer esse desafio, né? Porque, 2 filhos pequenos, montando a Gordon, dou aula no Mackenzie. Até um amigo meu falou assim, como que você faz? Me fala. Da meia-noite às 6? Só pode ser. Você para e assiste a aula da meia-noite às 6, gravada. Porque não é possível. É difícil. Então, é agora, é com 20, é com 25 anos, né? Eu tenho visto gente no CFA não saiu da faculdade ainda. Ele está fazendo o TCC lá. Cada vez está antecipando mais, né? Eu me senti o vovô da turma, entendeu? Com 47 anos, eu tô vovô da turma. Então, assim, esse é o ponto. É esse o ponto, né? Então, invista no escritório dos outros, dedique-se a esse escritório, né? Entenda as melhores práticas. Entenda o que é bom aqui, o que é bom ali, pá. Criou uma bagagem, aí sim, se for o caso, vai fazer o teu, entendeu? E outra coisa, planejamento. Importante. Não é do tipo assim, eu dormi sexta, quer saber, segunda-feira eu peço demissão, vou abrir meu escritório. Não, meu caro, não é assim não é assim não. Né? Então, assim, você pode ser Deus no teu banco. Vou falar, quer a real? Pode Quando mandar você sair a real. do banco, você é mais um. Esquece isso. Não, eu tenho uma carteira de
400 milhões no banco, que é 1 bi no banco, vou levar 1 bi comigo para assessoria ou para consultor. Esquece isso, meu. Não leva, não Eu leva. atendia 2,2 bi no Bradesco e... nada. Difícil, é difícil você levar o cliente assim, mesmo que seja para a questão da consultoria, né? E até o que você comentou também, Marco, puxando um gancho na CVM ali 179, hoje lá fora, quando a gente olha para o mercado internacional, já é o mercado mais disseminado para a questão desse modelo, né, de consultoria, menos, né, no modelo de comissão, né? Para quem está ouvindo a gente e não conhece, o modelo hoje predominante aqui no Brasil é o modelo de comissão, que a gente chama de commission based, que praticamente ali os especialistas, os assessores recebem ali uma comissão em cima de toda a recomendação de investimentos que ele faz para a carteira. E o modelo que o Marco trabalha, que ele vem trazer aqui para a gente também, essa parte de consultoria, é exatamente essa parte que ele olha para a carteira do cliente como um todo, independente da instituição que está, e ele tem ali uma taxa fixa, né, que é o fee-based, que a gente chama, é uma taxa fixa ali ao ano que ele cobra sobre o patrimônio que ele está administrando ali deste cliente, desta família, enfim. Você vê com essa ICVM aí 179, né, que ela já foi aprovada, ia começar agora no começo deste ano aqui de 2024, acabou tendo ali algumas contravenças ali, né? Foi postergado, mas provavelmente deve estar aí para entrar já nos próximos meses. Você vê que esse mercado, porque além dessa aprovação que vai ter que, vai obrigar ali, né, com que o pessoal que trabalha, todo mundo, como você bem comentou, todos os assessores de investimentos, colocarem ali todas as cartas na mesa e mostrar realmente como que a remuneração é muito aquele princípio da transparência, né, e realmente da imparcialidade, onde você mostra ali os possíveis conflitos de interesse e o cliente que vai tomar a decisão final, também tem o trabalho, mais uma vez, né, de educar os clientes para mostrar que, poxa, tá bom, você não quer pagar aqui a taxa fixa, por exemplo, que eu estou te apresentando, que é um modelo de consultoria, mas você já paga tudo isso daqui por trás que você nem enxerga. Então hoje você acha que esse é o maior desafio hoje, mostrar para o cliente, mas depois que começar essa transparência, o mercado ele vai tender a caminhar para esse lado, assim como foi lá fora? Como que você enxerga isso hoje? Sim, eu acho que tem uma grande tendência para isso. Bom. Mas tem, como está no começo, você vai ter que mostrar em números para o cliente. Exemplo. Boa. Tem um cliente que eu estou conversando com ele até agora, né? Já tem aí um bom tempo que eu estou conversando com ele e ele quer esse trabalho. Só que, o que eu tive que fazer com ele? Ele até, né, a gente está fechando. Eu tive que montar, ele me pediu para eu ver a carteira dele numa instituição que ele tem um fundo exclusivo, né? Eu vi a carteira dele na instituição dele, banco, fora fundo exclusivo, né? E vi o patrimônio. Ótimo. Resumindo, realocando a carteira dele, do fundo exclusivo, que ele paga hoje de custo efetivo, pagava, né? Eu acho, 2,5 ao ano. Quando eu formulei a carteira dele, tá? Ele de 2,5 passou para meio. Caramba. Remontei a carteira de liquidez dele. Por quê? Porque lá no fundo exclusivo era só FOF, só fundo de fundos. Sim. Então você tinha custo sobre custo, taxa sobre taxa. Exato. Então, você reformulando isso indo para ativo direto, o ativo não tem o custo. É direto. Então, exato. você diminuiu a taxa, o custo efetivo do fundo. Uhum. Você reformulei a carteira dele, né? Mostrei para ele, não mostrei a estratégia, mostrei o quanto que é potencial e também os bens. A cada 1 ano que ele teria que me pagar, eu mostrei para ele, ó. Sim. A cada 1 ano que você teria que me pagar, eu economizei 4 anos e meio de consultoria para você. Caramba. Tá aqui, ó, para você. Não mostrei estratégia, porque a gente está conversando, claro, por Exato. motivos comerciais, lógico. Mas está aqui, em números. Esse é o em potencial centavos. que você consegue entregar hoje. É isso. Então, assim, tem como melhorar? Tem como melhorar. Então, na grande maioria das vezes, você mostrando isso, né? E olha que engraçado, quando a gente fala do retorno, né, do rebate, ele tem um fundo na instituição. Quando eu mostrei o fundo que ele tem na instituição dele, no banco, o mesmo fundo numa corretora, ele teria o rebate do mesmo fundo que ele está hoje. Sim. Você conseguiria devolver. Né? Devolvo para ele. Exato. Então, quer dizer, vai batendo, né? Então, esse percentual, que é sobre o PL, ele nunca vai ser o percentual. Sim. Nunca. Por quê? Porque ele vai receber os rebates do outro lado, então vai abatendo. Tá? Então, esse é um ponto muito importante na transparência. Com certeza. Tá? Você mostrar para ele o que está sendo feito, o que mostra. Ó, tá aqui, ó. Pum. Né? Dentro disso, dessa reformulação
da sucessão, tirando de inventário, um potencial de economia de tanto, mais formulando teu fundo exclusivo, mais tua carteira, a cada 1 ano de consultoria, tu me pagaria 4,5. Então, esse é um desafio que vai ser. Por quê? Está aumentando agora, tá? Tem certeza. cliente que está buscando isso exatamente por causa dessa isenção, dessa transparência e tal. Com certeza. Tá? Então, esse é um desafio. Você mostrar para ele. Por quê? Porque, assim, o cliente, normal, ser humano, ele vai falar assim, tá bom, você só me falou a coisa boa. E o resto? E a coisa ruim do negócio? Cadê? Né? Então, ele vai ficar desconfiado. É normal. Então, enquanto você não mostrar para ele em números esse potencial do mercado ainda não chegar, não concretizar, você vai ter que ter um pouquinho de paciência ali. Até que ganhe tração para Exatamente. market share disso aumentar, né? Exatamente. Então, é um desafio. É complicado, não é fácil, mas mostrar isso para o cliente é outro ponto. E aí, volta aquilo. Qual outro desafio que você falou, né? A gente estava falando aqui da captação da pessoa que tem 1 bi de carteira no banco. Além disso, no melhor cenário dele, de 1 bi, ele pega 20%. Ele leva 20% para a consultoria. Ele capta dos clientes que ele já tem um relacionamento imenso, é 20%. Por quê? Ah, não, veja bem, eu vou ficar aqui. Ainda vai ter isso. Esse é o outro lado do desafio. No início, entendeu? Então, você traçar é difícil. Meu, assim, eu vejo casas que para você captar 1 bi, leva 5 anos. Depois chegou a 1 bi, para você captar 5 bi, leva 2 anos. Entendeu? Então, é complicado, não é fácil, tá? Então, você tem todo um trabalho para traçar, para mostrar para o cliente onde você vai mostrar, agregar valor, tal. Um outro trabalho que é muito educacional. O cliente ainda pensa que você é a custódia. Ou seja, é você que faz. Por quê? Ele acha que se eu aplico o meu recurso num fundo, renda fixa, tudo bem, né? Que é crédito. Mas se eu aplico o meu recurso no fundo do banco A, o risco é o banco. Então, você tem que mostrar para ele que não é isso. Então, tem todo um educacional por trás, tal. Um relacionamento forte. Tem que ter um relacionamento muito forte com o seu cliente. Tem que estar ali perto dele. Então, dando essa volta ao mundo que eu acabei de dar aqui. Esse overview geral, né? Precisou mostrando isso, tem cliente que vai falar. E tem cliente que, vou te falar, mesmo você mostrando isso, mesmo você mostrando os valores, vou pensar. É aquele viés do status quo, né? Mantém, Exato, não, deixa. Na dúvida, deixa tudo como tá, que tá funcionando. Exato, é isso. Então, isso acontece. Quer dizer, demais. E que é normal. Ele não conhece, né? Você investir em algo que você não conhece? Não. Ninguém. Jamais. É isso. Ele não conhece, é novo. Nos Estados Unidos, não. Né? Então, assim, o nosso mercado de hoje aqui, consultoria, é o de 1970 nos Estados Unidos. Entendeu? Embrionário. Verdade. Então, assim, e aí? Como é que você vai mostrar isso? Como é que você vai começar, né? Então, é todo um trabalho bem árduo, vamos dizer assim. Você trouxe um ponto interessante, que é essa questão dessa transição do cara ter uma carteira já lá na instituição. Quando ele sai, muitas vezes ele não consegue trazer, e quando traz é uma parcela muito pequena que não vai gerar uma receita tão legal para ele. Você citou a questão de você ter um planejamento. Eu queria, se você puder até compartilhar como que você se posicionou nisso, ou como você fez essa transição, porque eu vejo que é uma dor muito grande de quem faz essa transição, vou virar planejador financeiro, acredita que vai ser fácil, que porque já tem um relacionamento bom na instituição, vai conseguir trazer esse cliente, e a gente sabe que na realidade é um pouco diferente. Como que uma pessoa que está fazendo essa transição, ela pode se posicionar ali para ela conseguir começar com uma carteira legal, ou o que você recomenda para quem está fazendo essa transição? Por exemplo, no seu caso, você já começou com familiares e depois foi prospectar? Você já começou a prospectar a parte para montar e depois saiu para consultoria? O que você pode recomendar que seria o mais viável possível dentro da... Óbvio, cada pessoa vai ter uma condição diferente. Mas o que talvez você fale, olha, eu acredito que se a pessoa começasse assim, já seria os primeiros passos para ela começar a tracionar e depois ela vai fazendo a prospecção e vai indo atrás de cliente.
Assim, é muito complicado. Eu acho até antiético você começar a prospectar dentro da instituição que você trabalha, falar, eu vou sair. É complicado. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é o planejamento. Tá? O planejamento financeiro, principalmente. Né? Quanto que vai custar a operação? Quanto que custa meu custo de vida aqui e mais a operação? Então, você, eu sei lá, X reais por mês. Então, quanto que eu vou economizar até chegar nesse montante do meu custo de vida para me bancar aí no mínimo 1 ano? Pense no seguinte, vamos supor que sua empresa não gere receita durante 1 ano. Só saída. Como é que faz? Então, faz esse planejamento, primeira coisa. Segundo, depois que você saiu da instituição, já planejado financeiramente, fez o seu business plan, você começa a prospectar. É normal, você liga, está lá no banco, você tinha um belo relacionamento com o teu cliente, com quem que você vai ligar primeiro? É com ele, é normal. Então, assim, banco vai chiar, sinceramente, banco vai chiar, vai chiar, deixa chiar. Banco tem nota fiscal do cliente? É posse do cliente? Está registrado em cartório, posse do... Não está. Então, fala. Né? No meu caso, na consultoria, o cliente pode até ficar lá onde ele está. Eu não preciso sair. Mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. E pelo contrário, vou te dar até uma dica para o banker. O banker, ele pode ser meu parceiro, ao invés dele ser o chatinho da história, ao invés de, porque sabe como é que é, né? Tem bankers e bankers. Então, assim, o banker, ao invés dele, se ele for inteligente, ao invés dele queimar esse consultor, não, vira parceiro dele. Porque o consultor vai falar assim, putz, eu gosto daquele banker. Se o cliente fala assim, eu gostaria de tentar aquele banco tal, em quem que você vai pensar? No banker. E aí, o que o consultor fez? Captou para o banker. Olha só. É o ganha-ganha. Não é? Exatamente. Ele captou para o banker, Não existe isso. Na consultoria tem esse benefício. Né? Então, eu tenho cliente que está no Itaú, tem cliente que está no Bradesco, tem cliente que está no BTG. Ele fica onde ele quiser. Então, assim, o banker lá de uma cliente minha do Itaú, super inteligente e tal, papapi. Se vier um cliente que fala assim, pô, eu queria testar o Itaú, por que eu vou pensar? Eu vou levar para ela. Lógico. Com certeza. Entendeu? Então, tem esse ponto. Então, planejou financeiramente, deu esses passos, vai captar? Vai captar. Mas tenha em mente que o 1 bi da instituição que você tinha, no melhor cenário, é 20, 30% que você vai captar. Muito bom ainda. Entendeu? 20, 30%. No melhor cenário. Tá? Se você for o cara. Né? É verdade. Né? Então, assim, por quê? Senão, pode acontecer, e pode mesmo, de você não captar. Por causa do mercado embrionário, latente, está crescendo, está aumentando demais, mas está indo aos poucos. Inclusive, as grandes assessorias estão montando, né? Sim. A área de consultoria. Né? Por quê? Já estão indo para esse lado. Tem assessoria que está contratando asset para fazer a carteira administrada. Né? Por quê? Isenção de conflito. Já enxergou. Já tem um pool de clientes ali que já consegue ir migrando. Tem um monte que está fazendo parceria. Ele não quer abrir uma asset por causa de custos, ok, estratégia, zero problema. Mas, em compensação, asset, vamos conversar aqui? Vamos fazer o seguinte, eu te indico os clientes, aí lógico que ele vai ter que conhecer a asset, conhecer a tese, modo de operação da asset, tal. Ele não vai indicar qualquer asset, porque é o nome dele que está ali. Com certeza. Mas está aqui, ó. E aí, o que a asset faz? Passa um rebate para ele, normal. Parceria. É isso. Né? Então, assim, tem esse business plan muito bem feito. E ciente que sozinho é complicado também. Tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais técnica. Qual é o meu maior pedra no sapato? Minha maior pedra no sapato? O comercial. Entendeu? Então, assim, se algum cliente vier falar comigo de cenário, carteira, alocação de ativos, perfil, eu sei passar muito fácil de uma forma muito didática. Mas a prospecção para mim é uma pedra. Então, o que essa pessoa tem que pensar? Quem vai ser meu sócio, parceiro, enfim, para ele me complementar? Esse é um ponto que é muito importante. Tá? Então, e aí? Como é que vai ser? Né? Então, por isso que eu falo, primeiro, quer sair do banco? Saia, ok, faça esse planejamento financeiro, mas vai empreender primeiro no CNPJ dos outros.
É isso. Entendeu? Uhum. Ah, ele viu, gostou, gostou. É que nem sabe aquele investidor moderado que quer tentar um pouquinho, dar uma pimentadinha na carteira, né? Quer bolsa? Ah, nunca apliquei em bolsa, em ações. Quer testar? Pega um pirico-tico ali, né? Um valor Bota muito pequeno, 1%, 2% da carteira, e pergunta para o seu cliente assim, esse valor, se você perder tudo, claro que é difícil, mas se você perder tudo, como você se sentiria? Não, tudo bem, então é esse valor que você vai arriscar. É isso. É esse valor que você vai arriscar. Ah, ok. Perdeu tudo. Já sabia que poderia acontecer. Não gostei. Sai. Gostei. Opa, aplico mais um pouquinho. Mais uma dose homeopática. Por quê? Pode acontecer dele sair da instituição, ir para uma assessoria e falar assim, não era isso que eu queria. Tinha uma expectativa e a realidade foi outra. Né? Então, assim, por quê? É difícil, não é fácil a pessoa ter a segurança da CLT e ele falar assim, putz, agora não tem segurança. Eu tenho que produzir. Né? Tem esse ponto aqui. Né? Então, ele pode prender, ele pode voltar. Normal. E já aconteceu. Um monte. Né? Agora, já aconteceu também, né? Como eu falei, a pessoa saiu, foi para uma assessoria muito boa, aprendeu tudo que tinha que virar. Aí tem dois. Ou você abre a sua, ou você vira sócio dessa. Legal. Pronto. E vai que vai. Né? Tem várias assim. Legal, várias. muito bom. Marco, para a gente ir para as retas finais agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Gordon, qual que é o momento de vocês, quais são os serviços que vocês entregam hoje e os planos para 2024, para o ano que vem, como é que tá a Gordon hoje? Boa, obrigado. Bom, a Gordon ela é recente, né? Ela começou ali em março, quando eu saí da instituição. E aí, a gente tem sim esse planejamento. Hoje ela é um Family Office consultoria, né? Então, 100% de rebate volta para o cliente. A única receita que ela tem é do cliente, tá? Ela vem do cliente. E aí, a gente tem algumas parcerias, né? BTG e tal, enfim. Mas o cliente pode aplicar onde ele quiser. E devido a ele aplicar onde ele quiser, então, sei lá, 3 instituições diferentes, XP, Itaú, Bradesco, Santander e tal, eu tenho um consolidador. Né? Então, a gente usa esse consolidador para justamente ter uma noção da carteira como um todo do cliente. Né? Então, já tem a parte de tecnologia, toda pronta, os relatórios, enfim. Né? Ela está vindo, sim, numa crescente, né? Devido, acho que, de repente, de uma conscientização do cliente, enfim, uma busca, né, desses clientes que estão buscando uma instituição mais isenta, né? Então, a gente tem, sim, esse planejamento. Tem hoje como consultoria, mas como eu falei, tem um projeto de virar asset em algum momento, aí depende do tamanho e tal, mas não virar asset para fundo próprio. Né? Virar asset para carteira administrada, para facilitar, inclusive, melhorar a gestão para a família. Tá? Então, tem esse modelo. Com a Asset, a gente vai permanecer os 2 modelos, porque tem cliente que quer te testar primeiro, então, devido à consultoria não ter discricionariedade normal, depois que pegou a confiança, vira gestão e assim vai. Né? Mas a gente tem isso, né? Esse potencial de crescimento é enorme, é grande, né? Vindo aí, algumas pessoas estão entrando na parte comercial, né? Conversando, buscando sempre algumas alternativas, não só aqui como lá fora, para justamente agregar isso. Temos hoje os parceiros, então a gente faz a consultoria como um todo. Tem a parte do planejamento sucessório, planejamento fiscal, o educacional para futuras gerações, né? A parte de risco, gestão de risco, né? Não só, como eu falei, da carteira, como a estrutura familiar como um todo, né? Se tem seguro, se não tem, necessita de quanto? Uma coisa é, tem seguro, tem 1 milhão, tá? E você precisa de 5. Como é que vai fazer, né? Também não adiantou nada. Então, quer dizer, todo esse levantamento a gente faz, todas essas reuniões que os clientes têm nos seus private banks, a gente participa, né? Para quê? Tá ali. E o cliente também participa, né? Para justamente manter isso. É a transparência, né? Sem viés. 0 viés, tá? Então, a gente não faz um julgamento, a instituição A é melhor que a B. 0 isso, não existe isso, tá? Se ele quiser ficar na A, ele vai ficar na A, se ele quiser ficar na B, ele vai ficar na B. O nosso papel é apresentar sempre o melhor para ele, tá? Então, a gente tem vindo numa crescente, já está tudo estruturado aqui na Faria Lima, né? Esquina ali com Rebouças, e a gente
tá crescendo. Legal, Graças a legal. Deus está vindo aí, mas o desafio é grande. E para quem quer contatar vocês, seja talvez para a parte como cliente, quem entende um pouco mais, ou para quem está ouvindo a gente, é do mercado e talvez ficou interessado em seguir nessa carreira e quer talvez ser um possível parceiro, onde eles podem achar vocês, como que contata vocês? Claro, eu tenho o meu LinkedIn, né, Marco Harbis, tá? A Gordon tem o Instagram, o LinkedIn também. A gente solta, inclusive, os relatórios ali todo dia de manhã a gente solta as principais notícias do mercado, podem acompanhar ali. Mas a gente também tem o e-mail, contato@gordonmfo, de Multifamily Office, né? gordonmfo.com.br. Legal, Marco. Para a gente finalizar agora, eu queria que você mandasse um recado para toda a galera que está ouvindo aí a gente, ou um conselho, uma dica, mas um recado final aí para a galera que está ouvindo a gente. O mercado ele está bem aquecido, tá? Eu acho que tem muito espaço para quem quer empreender, para quem quer entrar em banco, para quem quer mudar, né? Fazer aquela chavinha, eu quero sair da pessoa física varejo e ir para a área de investimentos. Eu quero sair da área de investimentos, quero ir para M&A. Enfim, tá? Eu acho que para tudo tem espaço. Mas uma coisa que tem que ter, o estudo constante. Estudo constante. Não para de estudar. Não para de estudar. E muitas coisas assim, a gente acha, pega ali o livro aqui. Não. E outra coisa, importantíssimo, o inglês. Os melhores artigos acadêmicos, melhores relatórios de casa de research, melhores, enfim, tudo, estão em inglês. Então, tem que ter esse inglês. Tem que aperfeiçoar. Mas que tem espaço, e eu acho que a capacitação constante é o melhor caminho. Boa, muito bom. Oswaldão, recado final para a galera que está ouvindo Maravilha. a gente aí. Maravilha, muito bom, Henrique. Henrique Marco aqui, recebemos hoje aqui no nosso episódio de Consultoria de Investimentos. Então quero primeiro parabenizar, né, o Marco pela trajetória brilhante aí, todos os insights que ele trouxe, realmente todo esse ensinamento aí da experiência de vida que ele teve e realmente mostrando, né, que o mercado ele é muito embrionário na consultoria de investimentos, que é onde você está tocando ali com a Gordon hoje, e a tendência é que isso, né, se propague cada vez mais, cresça, assim como foi lá no exterior. Então aqui no Brasil, acho que a ideia é a gente conseguir aí realmente caminhar para esse lado, entregando o melhor para o cliente, né? Então realmente, para você que está começando agora, você viu aí que basicamente a gente aqui fala muito na Unibanco sobre a educação continuada, a questão ali de você nunca parar de estudar. Realmente, aqui a gente pega muito isso, né? Um dos principais pilares aqui da escola é este. Então aqui vem um baita profissional aqui, super sênior, com mais de 20 anos de experiência, reiterando aí basicamente, né, tudo que a gente comenta bastante aqui, Ricão. Então quero parabenizar o Marco aqui pela presença e agradecer também pelo convite aqui, né, por ele ter conseguido participar aqui com a gente também. Boa. É isso aí, Ricão. Parabéns, Marco, Obrigado. por toda a trajetória e obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Foi um podcast enriquecedor para todo mundo e é um tema bem legal que a gente acaba pontuando um pouco. Eu acredito que é uma carreira fantástica, eu gosto bastante também dessa área de atuação. E ó, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso consultório de investimento. Não esqueçam de curtir aqui esse vídeo, de comentar quais temas e outros players do mercado que vocês querem aqui também, que a gente vem e traz aqui para vocês. A gente encerra aqui esse episódio e a gente vê vocês no próximo episódio do consultório de investimento. Okay, let's go.